Decisões importantes para os rumos do país serão tomadas em Brasília. E aqui em Maceió começa-se a viver o clima das eleições municipais. A repórter Sabrina Scanoni conversou sobre esses e outros assuntos com o cientista político Ranulfo Paranhos. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. 2015 não foi um ano fácil. A política nacional ferveu. Escândalo da Petrobras, abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui em Alagoas, o novo governo fez vários cortes, projetos de lei bem polêmicos. E em 2016, o que está por vir? Tem eleições municipais. Muita coisa deve acontecer. Eu vou conversar aqui com o cientista político Ranulfo Paranhos, que vai fazer um panorama sobre a política nacional e local. Boa tarde, Ranulfo. 2016 não deve ser um ano fácil, não é? Boa tarde a todos. A expectativa em 2015, no início de 2015, é que nós teríamos dificuldade de governabilidade e uma economia que não traria grandes frutos, né? 2015 acaba com um processo de impeachment, força da Operação Lava Jato, a governabilidade em baixa e a credibilidade da presidência da República mais em baixa ainda, ou seja, um ano de crise total. Ranulfo, a gente foi às ruas e ouviu algumas pessoas sobre a avaliação que elas fazem sobre a política nacional. Vamos ver algumas respostas. Está bem difícil, né? A política no Brasil teria que ter grandes mudanças para melhorar o nosso país no geral, tanto em saúde como educação. Somente na economia a coisa está muito feia em todos os estados. Só tem corruptos na política do Brasil hoje. Eu acho ela muito precária, eu acho que ela não atende às necessidades da população, ela só atende aos interesses próprios. Pois é, o brasileiro está muito desmotivado, desacreditado. Ranulfo, isso é um problemão, né? O brasileiro não está acreditando mais na política nacional. 2015 foi marcado por pelo menos 4 grandes manifestações de rua. O brasileiro, de uma maneira geral, desacredita, né? A credibilidade do governo está muito baixa e ele desacredita, sobretudo, na capacidade desse governo de resolver problemas econômicos e problemas políticos, ainda que a questão política seja muito mais complexa, dado que a questão econômica o brasileiro sente, né, no próprio bolso, na sua economia doméstica, enquanto as questões políticas têm jogo de bastidor, a dificuldade de se compreender o processo de impeachment, e quem vai conduzir o país diante do processo de impeachment, como funciona o processo de cassação da presidente no TSE, que ela também tem um processo no TSE, e é um processo muito forte, muito robusto. Isso tudo só tem um fruto, né? Ou seja, o output disso, a saída, o que sai na ponta disso é o descrédito, o que sai na ponta disso é como o brasileiro médio, como ele percebe esse governo, e a percepção dele não tem sido das melhores. Vamos falar de política local. Como é que você avalia a atuação do atual governo? Primeiro que é um ano, né? Um ano é pouco tempo para você fazer uma avaliação, mas todos os governos, independente de ser governo do Estado, governo municipal, ancorou as suas defesas em relação à incapacidade de implementação de políticas públicas à crise nacional, a crise econômica, 10% de inflação em média, 1 milhão de desempregados e por aí vai. Dados que a economia tem mostrado diariamente a todos nós. Essa dificuldade econômica tem sido a grande justificativa para que governos, gestores públicos de uma maneira geral, não consigam implementar políticas públicas. Esse tem sido o grande mote. Esse ano tem eleições municipais, está um pouco longe, não tem pré-candidato definido, mas já tem grupos políticos se mobilizando há um tempo, né? Como é que você avalia já essa preparação para as eleições aqui em Maceió? A corrida para as eleições municipais, ela começa quando acaba as eleições gerais, né? Presidente, deputados e tudo mais. Então, na verdade, a gente já tem a formação de grupos, de alianças políticas, ainda não muito bem definidas, mas a gente já tem, isso daí já está encaminhado, né? É sabido que o prefeito da capital concorra à reeleição, que ele está formando um bloco, né? Inclusive junto, né, do PMDB, ou seja, do governo do Estado, que traria mais força ainda. A segunda força política que tem aparecido é um deputado federal, que foi o mais votado deputado federal. O JHC também está costurando suas alianças. A chamada esquerda, conduzida pelo PT, essa está mais
encontra o pior momento da sua história. O PT nunca foi lá grande coisas no estado de Alagoas, mas agora, principalmente, ele não só uma opção fraca, mas ele é uma opção negativa. Então, vale a recomendação. Aqueles candidatos que estão muito mais próximos do PT têm uma probabilidade muito maior de perder votos. Então, ou seja, candidato a prefeito, a reeleição, o que está disputando a prefeitura, que tem foto com o Lula, por favor, esconda, né, porque isso vai trazer dividendos negativos muito sérios para ele. Ranulfo, então, muito obrigada pela entrevista. Que 2016, vamos torcer aí que seja um ano melhor. Feliz ano novo para você. Raquel?